Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do Sport Record, né? Comentando aí tudo sobre o Verdão que venceu e se afasta aí do Flamengo, né? Abre uma vantagem muito boa depois de vencer aí o Vasco na sua casa, né? No Nubank Park, e agora aí foca nas outras competições, que é a Copa do Brasil e Libertadores. Então, sem mais enrolações, fica galera com o vídeo. Na última semana, quem era o melhor time do Brasil? Flamengo. E quem era o time em queda? Palmeiras. Hoje, começando uma nova semana, quem é o time que está no alto? Palmeiras, E quem é o time que está sendo discutido? Flamengo. Vocês podem me explicar? Eu acho que essa, Os dois estão sendo discutidos, na essa verdade. polarização na parte de cima da tabela e para quem é o melhor time da América, porque uma oscilação do Flamengo, o Palmeiras vai lá, aproveita e passa. Uma oscilação do Palmeiras, o Flamengo está ali atrás. Eu acho que isso é super positivo. Hoje o Palmeiras ganhou do Vasco por 4-1, Sim. jogando em casa, né? O Flaco Lopes fez o primeiro gol, Golaço, né? fez um belo gol, né? Depois foi esse gol de pênalti, né, do Vitor Roque. Deu a bola pro Vitor Roque bater. Aí o terceiro gol, o Palmeiras fez 3-0 ainda, com o Maurício. E fez 4-0 com o Flaco em outro gol bonito. Sim. O Léo Jardim, em 2 gols, podia ter... Tomou. Podia ter... Principalmente coisa nesse melhor. aí, né? Esse aí do Maurício. E o Vasco jogou bem o primeiro tempo. Sim. O primeiro tempo terminou 0-0. E aí, de repente, isso tem acontecido com o Vasco, né? O Vasco fez um primeiro tempo contra o Santos equilibrado, depois tomou 1, já tomou 3. E aí o Vasco diminuiu. Foi o David que fez o gol do Vasco? Não, foi o argentino que chegou estreou. agora no Vasco. Colídio. Esse aí é o gol do Colídio. 4-1 pro Palmeiras. Ontem, depois de ganhar do Cruzeiro no jogo do Maracanã, pela Libertadores da América, se classificar e eliminar o Cruzeiro, ontem o Flamengo foi jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Por que todo ano tem Cruzeiro e Flamengo, Flamengo, Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo? Pelo Brasileiro, será que eles combinam? O Pedro fez um belo gol e o Flamengo no primeiro tempo perdeu um sem número de chances. Jogou muito bem no primeiro O tempo. Cruzeiro teve até alguma chance também, estava um bom jogo. Aliás, os 3 jogos entre eles foram bons jogos. Aí um golaço do Arroio, né? Golaço. Mas achei que o Rossi poderia também fazer alguma coisa melhor. Não foi tão no canto. Arroio adora fazer gol assim, né? Não, o mérito No do outro Arroio. jogo foi o Romero que fez, né? Mais ou menos dali. E aí o último lance do jogo, cruzamento do Gerson, a bola ajeitada, acho que pelo Marcelo, né? E o gol pelo João Marcelo. João Marcelo E aí é o gol do Matheus Pereira e o Cruzeiro decidiu o ganhou jogo. por 2-1. Será que ele estava assistindo esse jogo? Já já ele vai entrar em cena, hein, moçada? Então, mas aí, o resultado é soberano sempre. O Matheus Pereira não fez um bom jogo, Não. mas ele decidiu o jogo. Foi Não bem fez um bom jogo, Não você fez achou? um bom jogo. Bem abaixo do que se mesmo? espera dele. E aí, no último lance do jogo, ele decidiu. Estava sendo cobrado para isso. Estava sendo cobrado. Arthur Jorge disse que é o melhor jogador do Brasileirão. Eu achei que ele jogou bem. Se eu fosse- E quando o Flamengo fez 1-0, o Flamengo estava assumindo a liderança do campeonato. O Flamengo empatava em número de pontos, empatava em número de vitórias com o Palmeiras e tinha um saldo melhor. Quando o Cruzeiro virou o jogo, hoje, 11h24 da noite, depois do jogo Palmeiras e Vasco, o Palmeiras está de novo 6 pontos à frente do Flamengo. Só depende dele. Quem? O Palmeiras só depende de si. Mesmo Então, com o Flamengo ainda depende de si. Ele vai jogar com o Palmeiras e tem um jogo a menos. Isso. Se o Flamengo ganhar do Mirassol, vai ter um Flamengo e Palmeiras, que vai ser em São Paulo. E se o Flamengo ganhar do Palmeiras, ele vai assumir. Claro, vai depender de resultado, mas assim, se o Flamengo está com um saldo parecido, obviamente que se ele ganhar do Mirassol e ganhar do Palmeiras, ele vai passar em saldo e vai passar em vitória, né? Porque hoje eles estão empatados. Mas o que eu quero dizer é que, assim, por isso que eu te falo, Dudu, você tirando o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro, que retomou o caminho com o Arthur Jorge, eu não sei o que vai acontecer quarta-feira, quinta-feira, terça-feira na Copa do Brasil, na rodada do fim. Você viu hoje o que aconteceu com os times que estão lá embaixo na tabela? Ninguém ganhou, né? Diga. Porque o Mirassol empatou com o Santos. Ninguém ganhou. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante. Só a Chapecoense, que está muito embaixo na tabela. Tá muito embaixo, né? Ela estava 11 pontos, agora foi pra está 8 14. atrás do Vasco. Isso que a gente está falando de crise e temos a imagem aí da vitória do Palmeiras, que é o líder do campeonato. Serei rápido, prometo.
Quando o Abel, no meio da semana, fala que o futebol está doente, ele tem razão. E todos Qual nós é a somos doença? parte. A doença do futebol é exatamente isso da crise. A doença do futebol é a cobrança excessiva, o nosso comportamento, às vezes, querendo achar que tem que dar espetáculo todo dia, o comportamento exagerado do próprio Abel à beira do gramado, com 30 segundos de jogo querendo vociferar contra a arbitragem, o comportamento dos torcedores que cobram, invadem, querem agredir, comportamento adversário. de torcedor que cospe no adversário, como aconteceu hoje no jogo do Santos, do dirigente que fica batendo boca, que provoca, que faz um monte de coisa. O futebol está doente mesmo. Então, Eu até escrevi sobre isso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos nós estamos... Porque esta patologia, ela pode se estender a todos. A imprensa, a jogadores, a torcedores, Exatamente a o que eu treinadores, a Todos dirigentes. fazemos parte Exato, é isso aí mesmo. O Abel está São certo todas- nisso, só São não assumiu todas a as, parte dele. são todos os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, O nós, futebol você. não, as pessoas estão doentes. O futebol continua legal. As pessoas estão doentes. Ou estão contaminando, Estão contaminando aquilo mundo- que é o mais mundo do precioso, que é o futebol. Por isso que é preciso tomar vacina. Para que... é o seguinte, o São Paulo perdeu hoje da Já Chapecoense. trouxe o goleiro, já trouxe o Alan, que possivelmente vai para o Manchester City, que já levou o Gabriel Jesus, que já levou o Vitor Reis. Tem uma boa relação aí com o Palmeiras. É. E 40 milhões é o que o Palmeiras quer para É. esse goleiro, para esse jogador sair, né? Muita calma nessa hora. É assim, existe uma conversa entre empresários. O Palmeiras diz que ainda não recebeu a proposta de 35 milhões de euros. E o Palmeiras diz que não vende por 35 milhões de euros. Agora, a Leila diz que se chegar nos 40, ela não tem o que fazer e aí vai negociar o jogador. Mas não existe uma proposta do Manchester City em cima da mesa lá da Leila Pereira. Mas a conversa deve evoluir nessa semana, né? O City precisa de um jogador como o Alan nesse momento e é uma nova fase, né, do Manchester City e provavelmente o jogador vai porque não é exatamente um problema, né, dinheiro para o Manchester City. Essa proposta deve chegar, viu, Dê? O Abel Ferreira falou sobre isso, justamente sobre essa proposta, sobre esse valor que muitos aqui no chat falam. Mas isso aí é um absurdo, 40 milhões não vale. O Alan é um bom jogador, é um jogador muito jovem. Vamos ver o que o Abel falou sobre ele. Eu não queria muito falar sobre ele porque eu não sei o que é que vai acontecer. Mas como eu também não fujo de perguntas, o que eu te sei dizer é: se o Alan sair, uma coisa eu te garanto, podemos perder qualidade, mas não vamos perder competitividade. Isso eu dou-te a minha palavra. Se vamos buscar ou não, vai depender do mercado. Agora, 40 milhões para um jogador... Parabéns para a comissão técnica, parabéns para a formação de Palmeiras, parabéns para a nossa presidente, parabéns para o nosso diretor. Agora, se vai ser vendido ou não, não sei. Neste momento é nosso jogador. Portanto, é isto que eu tenho para dizer. Nem é o primeiro, nem é o segundo, nem é o terceiro, nem é o quarto, nem é o quinto. Quantos jogadores já vendemos aqui, deste nível? Conta com ele na quarta, Bel? Não, enquanto ele for jogador de Palmeiras, conto com ele de manhã, à tarde e à noite. Precisa mesmo, porque ele tem 22 anos, 46 jogos, 6 gols marcados e 5 assistências. Mas mais do que isso, hoje ele é um jogador fundamental e que faz muita diferença. É o cara que rompe a linha adversária, né? Vai pro confronto, 1 contra 1, é o jogador diferente. Ele é um dos pilares ali. Levando em conta que o Arias não tá tão bem, Eu né? ia falar justamente isso, que eu acho que o Arias ganha espaço com a saída do Alan, porque o Arias está jogando pelo meio quando ele joga no Palmeiras, mas com o Alan fora, ele pode jogar ali mais aberto, pela direita, que é onde ele vai muito bem, enfim, a gente sabe que ele vai muito bem por ali também. Eu queria ouvir você sobre isso, Casão. E aí, só uma observação que o Marcos manda aqui pra gente sobre Abel Ferreira. Abel já tomou o remédio pra dor, já passou, tomou injeção. O Casão falou, tomou vacina. Então, a história recente do Palmeiras ela é essa, gente. Ela revela jogadores de altíssimo nível e eles acabam indo embora, né? O Endrick foi vendido com 16 anos. Teve que esperar para ir para o Real Madrid. O Estevão foi também com... Oi? O Estevão também teve que esperar 18 anos para sair. Já estava vendido. Então, o Estevão teve que esperar para sair. Já saiu o João Guilherme, que era um garoto também, bom jogador, se não me engano, era João Guilherme, né? O Vitor Reis também era jovem. Canhoto. O Vitor Reis também era jovem, e agora é a vez do Alan. Assim, o Palmeiras ele tem uma organização da formação de jogadores espetacular, né? É de excelência.
E também sabe negociar. E também sabe que não quer romper sonhos dos jogadores mais jovens. Todo mundo sonha ir para a Europa, principalmente hoje em dia. É o Manchester City querendo contratar o cara. Pensa a cabeça do Alan como é que tá. Ele tá querendo ir. Mesmo amando o Palmeiras, mesmo sendo titular, o cara tá querendo ir. Então, é muito importante que o clube entenda essa situação e tente fazer uma negociação que saia todo mundo ganhando. O City quer o jogador, vai levar o jogador. O Palmeiras quer um valor X, ou pega aquele valor X ou próximo. E o garoto quer ir jogar na Europa e sonha. Deve estar sonhando em cruzar a bola para o Haaland fazer gol de cabeça. Então deixa ele realizar esse sonho. Haaland agora que tá com o cabelinho carequinha, bem baixinho o cabelo dele agora, cortou. Não vai perder as forças, hein? Júlio, o Alan é um dos pilares do Abel, né? O Abel fala isso, inclusive. Eu conto com ele, enquanto ele for jogador do Palmeiras, eu conto com ele. A gente percebe que ele não vai abrir mão desse jogador. Quer dizer, se vender, vai ter que abrir mão, né? Não tem o que fazer por uma grana dessa. Mas é um jogador que ele conta muito dentro de campo, né? Em termos de grana, a questão realmente passa muito pelo que o Casão falou. Hoje o jogador de futebol, ele não cresce sonhando em jogar no Corinthians ou no Flamengo ou no Palmeiras. Ele cresce sonhando em jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City, no Chelsea, no Liverpool. Mudou, né? O Casão, eu tenho certeza que quando era jovem sonhava em jogar no Corinthians, não no Real Madrid. Hoje a coisa é diferente. E é muito difícil para o clube segurar, porque empresário, família, todo mundo. O empresário usa um discurso, né, para convencer familiares, jogador, que o cavalo selado só passa uma vez, você pode ter uma ruptura de ligamento cruzado e ficar um ano fora e nunca mais ter uma proposta como essa. E é lógico que os empresários fazem isso porque eles ganham uma belíssima de uma comissão a cada negociação dessa que aparece, né? Então, acho que o Palmeiras faz bem de fazer jogo duro, de exigir a grana que ele considera que seja um valor de mercado por esses jogadores, mas acho que fatalmente o Alan vai sair. Não é o mesmo Manchester City, né, dos últimos 8 anos. O Manchester City dos últimos anos tinha um baita de um desenvolvedor de jogador, o maior técnico do século, um dos maiores da história, que era o Pep Guardiola. O City já não está mais nas mãos do Guardiola. É o Maresca. Então, a Maresca, pensando pelo ângulo do Alan, já não é mais uma coisa assim tão meu Deus do céu, não posso deixar passar essa oportunidade de jeito nenhum. Já é diferente. O Manchester City hoje é um clube que tá mais igual aos outros, com um técnico que foi demitido outro dia do Chelsea, pode ser amanhã do Manchester City também, né? Então a gente vai ter que ver. A carreira do Maresca não é céu de brigadeiro por enquanto, né? Não é o Guardiola. Isso do ponto de vista do Palmeiras. O Casão já resumiu, em determinado momento fica impossível. O João Paulo Sampaio talvez, se eu fosse falar para vocês aqui os 3 principais nomes do futebol brasileiro hoje, um deles seria o João Paulo Sampaio, porque o Palmeiras não tem simplesmente uma formação de atletas, ele é campeão brasileiro disparado em captação de atletas, principalmente naquela idade crucial entre 13 e 14 anos. 14 é a idade do primeiro contrato, e o Palmeiras realmente é devastador no mercado nessa idade, e ele consegue injetar dinheiro em base, que não é muito mais do que outros gastam, hein? Não é muito mais, é realmente dinheiro bem usado na captação, na rede de olheiros que esse cara tem, que é muito importante. E por isso que todo mundo tentou tirar o João Paulo Sampaio do Palmeiras, e o Palmeiras segurou, ele não quis sair. Esse cara é um gênio. Já falei alguma vez que tem uma certa ciumeirinha do Abel com ele. Você vê como o Abel sempre quer reivindicar, né, para ele, em primeiro lugar, a coragem de pôr esses jogadores. E eu acho que o Abel é parte, sim, importante desse processo, de colocar para jogar, de colocar no momento certo, de colocar num time organizado, de colocar num time vencedor e a coisa funcionar. Então é uma engrenagem que passa pela base, passa pela diretoria, passa pelo Abel, e dá muito certo pro Palmeiras, né? Gasta aqui, ganha muito ali, ganha esportivamente também, que também importa pro torcedor principalmente. Então é isso, galera. Chegamos a um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos a imprensa aí elogiando bastante aí o Verdão, né? Que venceu o jogo contra o Vasco e agora tá focado, né? Na Copa do Brasil contra o Santos, mas também tem a negociação aí de Alan, né? Que pode ser vendido
para o Manchester City, né? A chance é muito grande. O City quer muito esse jogador, né? Vai oferecer aí em torno de 40, 45 milhões de euros, visto que ele vendeu Savinho, né? Joga a mesma função ali por 80 milhões a 90 milhões para o Tottenham. Então, tem dinheiro em caixa, vai conseguir aí fazer esse aporte, ainda vai sobrar. Então, eu acredito que eles vão fazer esse investimento, porque Alan é mais novo que Savinho, né? Então, ele pode render muito mais dinheiro lá na frente. Então é isso, torcedor. Qual é a sua opinião? Comenta sua opinião aqui pra gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.